surgiram as medidas de comprimento que conhecemos hoje? Nesse vídeo você vai aprender a história das medidas. Oi, boas-vindas ao nosso canal. Antes de começarmos, lembre-se de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Qual é a pessoa mais alta da sua casa? E a pessoa mais baixa? Quando você vai medir o comprimento de alguém ou de algum objeto, você usa um metro ou uma régua para saber quantos metros ou quantos centímetros a pessoa ou o objeto tem. Mas nem sempre foi assim. No passado, quando o homem começou a medir, ele observava qual era o maior peixe que ele pescava, ou o maior animal que ele caçava, ou a altura ideal para sua casa. O tempo foi passando e as pessoas começaram a se organizar em sociedade. E elas perceberam que algumas coisas funcionavam melhor quando tinham um tamanho específico. Por exemplo, qual era o tamanho ideal de um barco para levar 3 pescadores? Ou qual era a altura de uma casa para que todos seus moradores ficassem confortáveis dentro dela? Com isso, a necessidade de medir suas coisas aumentou e as pessoas começaram a usar o próprio corpo para criar suas unidades de medida de comprimento. Elas criaram, por exemplo, a polegada, que é uma medida baseada no polegar. Você já ouviu alguém falando que uma televisão tem, por exemplo, 40 polegadas? Também usava como medida os seus pés, que era literalmente o tamanho de um pé. Outra medida era o passo. O passo foi uma medida muito usada no Império Romano. Era equivalente a um passo de um soldado. O palmo também era outra medida usada. A pessoa calculava o tamanho de alguma coisa com a mão toda aberta e medindo do dedo polegar até o dedo mindinho. Outra medida era o cúbito ou côvado. Ela era baseada no comprimento do braço desde o cotovelo até a ponta do dedo médio. Outra medida que foi criada no século XII e até hoje é muito usada nos Estados Unidos e no Reino Unido é a jarda. O tamanho da jarda era a distância do nariz do rei até o polegar do seu braço esticado. Você já ouviu falar do futebol americano? O futebol que é jogado nos Estados Unidos? O campo de futebol americano é todo marcado em jardas. A braça era outra medida usada. O comprimento da braça é de 2 braços abertos. Mas, como você pode imaginar, essas medidas davam muita confusão, porque as pessoas poderiam ter tamanhos de pés diferentes. A mão de uma pessoa podia ser maior do que a da outra, e isso atrapalhava as medidas de um palmo ou de uma polegada. E com a comercialização entre os povos, surgiram muitas dificuldades para medir os produtos. Por exemplo, chame uma pessoa da sua casa para medir o tampo de uma mesa com você usando o próprio palmo. Será que vocês vão contar a mesma quantidade de palmos? Se você fosse vender essa mesa por palmos e cada palmo valesse R$10, a pessoa que tem a mão pequena ganharia mais, não é mesmo? Esse era o maior problema daquela época. Então, eles resolveram colocar as unidades de medidas baseadas no corpo do rei. E esse padrão deveria ser respeitado por todas as pessoas daquele reino. Mas, mesmo assim, os comerciantes encontraram problemas. Imagina que em um reino tinha um rei baixinho e as medidas baseadas no corpo dele eram menores do que as medidas baseadas no corpo de um rei muito alto, de um outro reino. Se os comerciantes compravam tecidos de um reino para vender em outro, eles poderiam tomar prejuízo. Vamos pensar, se o preço do palmo do tecido fosse igual a 10 moedas nos 2 reinos, os comerciantes do reino do rei alto teriam mais lucro se vendesse seu tecido no reino do rei baixo. Mas se o reino do rei alto não tivesse tecidos e as pessoas tivessem que comprar na terra do rei baixo, elas teriam que gastar mais moedas do que se fossem comprar no seu reino. Tempos depois, na tentativa de resolver esse problema, as pessoas começaram a pedir por uma medida que fosse igual para todo mundo. Isto é, pediam para construir um padrão de medida. Outro pedido que as pessoas faziam era que esse padrão de medida seguisse o sistema de numeração decimal. Foi então que no ano de 1790 na França foi criada uma nova unidade de medida. Era o sistema métrico decimal, ou metro. Mas a Inglaterra decidiu não aderir à mudança da nova unidade de medida e até hoje alguns países que foram colonizados pelos ingleses ainda usam medidas como jarda, pé, polegada, entre outras. Agora, essas unidades de medida são chamadas de unidade inglesa. E o sistema métrico decimal, como começou a ser utilizado no mundo todo, passou a ser chamado, junto com outras medidas, de Sistema Internacional de Unidades, o SI. O Brasil usa o SI desde 1962.